senhores, queridos amigos, queridas amigas, vocês estão no canal de Trini Ferrazzi. Eu tenho dois canais, Trini Ferrazzi com Antonciano e Trini Ferrazzi. Esse estava bloqueado, já desbloqueou. Então eu quero dizer para vocês que aqui eu tenho bolas de aniversário. Aqui eu tenho as orquídeas, que são as cores, é a cor de Saint-Germain, as orquídeas dessa cor, da cor violeta de Saint-Germain. Hoje é um dia maravilhoso, porque hoje é um dia de celebrar que a vida me deu, na França, uma linda netinha, fadinha Noel. O nome dela é homenagem àquelas imensas luas que eu vi nos céus no dia 3 de janeiro de 2008 e que muito irradiou a minha vida, a ponto de nascer um serzinho lindo que se chama Lua, que eu achava que eram luas. Depois eu soube que eram naves espaciais dos Pleiades, aqueles que eu tenho contato telepaticamente, que me avisam que vai acontecer, que falam que eu devo ir por ali, que eu devo ir por aqui. Ou seja, eles são os meus anjos, os meus irmãos estelares, porque eu sei que eu vim das Pleiades, as estrelas pleiadianas, por isso que eu os pinto desde 2008. Ou seja, eu tenho vários e vários quadros dos Pleiades, que na hora que eu fizer uma exposição, eu só vou fazer quando eles se manifestarem para todos na Terra e as pessoas entenderem a importância de saberem que existem seres extraterrestres que estão salvando a Terra. Quando vocês acham que o nosso presidente Bolsonaro foi à Rússia, vocês sabem que tinha pessoas que estavam interconectando as energias deles. Essas pessoas são de outras galáxias, assim como faz com o Irão, porque eles fazem comigo, que sou uma pessoa tão simples, comparado com aqueles presidentes importantíssimos. Quem eu sou? Eu sou apenas uma artista plástica, uma escritora, uma designer de joias. E lembro a vocês, por falar nisso, a importância de usarmos os cristais. As nossas bases serão agora cristalinas, as bases em silício, a importância das pedras. Por que Saint-Germain só usava diamantes? Porque ele sabia que ele tinha que usar. Cadê ele? Tá bem aqui a cor violeta dele. Bom, então voltando ao assunto, hoje é o aniversário da minha linda Lua Fadinha Noel. Então, como eu criei essa cidade para a salvação, porque o planeta Nibiru, que eu pintei por intuição, por telepatia pleiadiana, vocês estão vendo, os acontecimentos a cada dia se agravam mais e mais e mais no planeta. As pessoas que moram em Petrópolis, o sofrimento delas, quanta tristeza, mas as pessoas também, eu penso assim, quem morar numa cidade que já teve um vulcão que está adormecido, ele pode despertar a qualquer momento. Se me desse, eu não queria a casa. Se me desse uma casa em Petrópolis, lá nas alturas das montanhas de terra, eu também não queria. Engraçado que a última vez que eu vim do Rio, eu pensei, essas montanhas estão protegidas dos mares, mas essas montanhas de terra, e vendo várias casas, inclusive uma enorme, maravilhosa, lá em cima, eu falei, o que essa pessoa espera quando vier uma tempestade? Ou seja, o livre-arbítrio é que arrasou com a terceira dimensão, que arrasou com os seres humanos. Ter o livre-arbítrio de escolher, os seres humanos escolheram sempre um lado, às vezes negativo.
nós tínhamos que pagar pecados de outras encarnações, só que isso acabou. O karma acabou, nós indo para a quinta dimensão. Esse karma de pagar aquilo de outras vidas, ou dessa mesmo que era de terceira dimensão, acabou. Ninguém tem que pagar nada. É uma vida agora de luz, de amor, de fraternidade, de igualdade, de justiça. Então, como eu quero um lugar mágico, com montanhas de pedras, que jamais nenhuma chuva, nada irá derrubar. Um local que não tenha terremoto, que não tenha placas tectônicas. Esse local eu estou pesquisando há 7 anos, inspiração pleiadiana. Cheguei à conclusão que deveria ser nos Alpes, aqui em Beausoleil. Já procurei terrenos, eu estou fazendo isso há 5 anos. Há 4 anos e meio, quando eu fui editar o meu livro da Lua Fadinha Noel, do Anjo Astronauta Leon, eu fiquei hospedada em Nice. Eu ia quase todos os dias a Mônaco, eu estava sempre em Mônaco. Então eu analisei, eu fui no museu lá, eu analisei toda a sociedade que estava toda se mudando para Mônaco. Eu estudei sismologia, eu estudei geociência, geopolítica, e astronomia e ufologia é a minha grande paixão. Talvez seja por isso que ele adora nos brinquedos e no lugar dos astronautas. Por isso eu comprei uma fantasia do Anjo Astronauta Leon e da Lua Fadinha Noel para explicar o que é a física quântica, que as pessoas ainda não entenderam e uns não querem entender. Alguns dizem que esoterismo é pura ciência. Física é quase igual a matemática. Por isso que Tesla tinha 3 números, 3, 6 e 9, porque a física do universo era baseada nesses números, e esses números são os números de Tesla, 3, 6 e 9. Tudo do universo é física e tudo no universo é quântico e tudo é matemática. Então, duvidar da matemática, achar que matemática é esoterismo, está totalmente errado. Achar que física é esoterismo está totalmente errado. A única coisa que nós temos que acreditar é que tudo é energia, que tudo é vibração, tudo é frequências. Aquelas pessoas que estão abençoadas, porque a lei de Zara, ela também tem vários grupos, tem uma sequência. Lógico que não poderia ser igual para todos, porque tem aqueles que moram nas ruas, aqueles que nunca estudaram, aqueles que não sabem que é física quântica, mesmo que tenha vários diplomas, bacharelados, que tem um pós-graduação, doutorado. Tem milhões de pessoas que não têm noção o que é a física quântica, um computador quântico. Estão dizendo que a lei de Zara é falsa. Até o pastor Osório, que é o que mais vai receber no Brasil, denunciaram ele. Ele teve milhões de problemas na justiça, mas ele provou tudo, porque ele tem contratos. Ele tem contratos, mas mesmo assim as pessoas o perseguem por inveja. Agora pensem que ele dormiu e enxergava tudo, acordou e não enxergava nada. Deus deu a ele uma visão que ele iria ficar riquíssimo se ele comprasse os títulos. Agora vocês têm que entender que o computador quântico começou a funcionar no dia 1º desse mês. Elon Musk começou os satélites da Starlink a funcionar para os computadores quânticos de todos os bancos mundiais do planeta Terra estarem funcionando, começou no dia 20. Já foi atacado. Então, eles não poderiam jamais, sem testar e eliminando aos poucos aqueles seres do maligno, para que a coisa flua para o bem da humanidade, não para o mal da humanidade. A bênção da lei de Zara. A bênção da lei de Zara começou na época de Saint-Germain, na corte de Luís XV, na França. Ele que teve a ideia, ele pensava um mundo tão rico, porque as pessoas são tão de níveis diferentes, ele não aceitava isso. Então, Saint-Germain, ele queria fazer uma lei assim, de igualdade, de justiça.
Ele não conseguiu fazer, mas ele deixou a herança das energias dele para aquele loirão americano que breve voltará. E Tesla deixou para Elon Musk, ou seja, são seres que se reencarnaram na Terra em outros corpos físicos, com outras identidades, com outros nomes, mas é a mesma energia da justiça. É a mesma energia da criação, é a mesma energia da suprema inteligência como Elon Musk tem. Então, queridos amigos, queridas amigas, hoje a minha cidade cresceu mais as ideias para que ela seja feita. Eu já tive a ideia das casas de Elon Musk ficarem, porque ficaram prontas rápido. Já mandei um e-mail para ele. Ele me respondeu dando outro e-mail para eu escrever. Mas ele tem ideias, lógico, milhões de vezes melhores do que eu, porque ele é de uma dimensão muito mais alta. Então, veja bem, eu criei hoje, porque é aniversário da Lua Fadinha Noel, duas cidades que também poderão ser nos Alpes, porque elas são em formatos de lua crescente. Então vai crescendo, à medida que eu vou imaginando, que eu vou me sentindo lá, vai crescendo a imaginação, eu vou ficando mais perto de Deus, eu vou me conectando mais com seres de outras galáxias, que as naves para a proteção do planeta são imensas. Tem uma nave que ela é maior do que o tamanho do Brasil. Aquelas pessoas que ainda não viram aquelas nuvens assim redondas, aquelas nuvens são as naves disfarçadas, porque eles só aparecem como apareceram para mim. Aquelas luzes imensas paradas, elas não se moviam e desapareceram como apareceram. 2h30 depois, eu olhei assim, cadê? Sumiu. Mas a emoção daquelas luzes está dentro de mim até hoje. E elas me fazem criar. Elas me fizeram pintar o planeta Cometa, Nibiru, Ana Marrona, X, Planeta 9, Hercóbulos, não importa como chama. Haja visto o que está acontecendo no planeta Terra devido à proximidade dele. Os polos estão se invertendo porque a pressão é muito forte, os vulcões entram em erupção e esses dias... Até o Vladimir Putin falou das enchentes que teve, 2 horas apenas de chuva. E Petrópolis ficou no estado que ficou, acho que mais de 100 pessoas. Já está constatado que se foram dessa galáxia para outra. Então, queridos amigos, queridas amigas, os computadores quânticos estão começando a funcionar. Breve, aquelas pessoas que têm os títulos em ouro receberão um montante imenso. Só que a internet tem que estar super preparada para fazerem as bênçãos, por exemplo, do governo. O governo receberá uma bênção grande. Depois vem a população. Tudo será feito ao mesmo tempo dos 209 países, só que em graus diferentes, de níveis dos montantes diferentes. Eu tenho certeza que eu receberei para fazer real esse sonho da cidade das luzes, da cidade quântica, do amor, da fraternidade, da igualdade, da matemática, porque sem matemática não se faz nada. E sem matemática não teria nem o universo, nem os nossos corpos. Não teria estrelas, não teria galáxias, não teria terra, não teria nada. Sem a matemática, Tesla, ele tinha os números dele, 3, 6 e 9. Porque ele chegou à conclusão que tudo no universo era baseado nesses números. Então, queridos amigos, a matemática é importantíssima. Tanto que a minha filha estudou em Nova York, na Rudolph Steiner School, que de dentro dessa Rudolph Steiner School saíram milhões de gênios. A principal matéria era a matemática. A segunda principal matéria era falar pelo menos 2 línguas. A outra principal matéria eram as artes. Porque quando você toca violino, quando você toca piano, quando você toca, assim como Saint-Germain tocava violino, assim como Putin toca piano, assim como Carolina Protsenko, que toca sempre para mim todos os dias, para me fazer sonhar que eu também irei tocar violino nos Alpes.
Então, a cidade agora, que eu tive ideia, hoje por ser aniversário da Lua Fadinha Noel, e foi depois que eu vi as naves nos céus que ela nasceu, ela já era uma estrela que já brilhava, porque essas naves, elas vêm das estrelas Pleiades, que são 7 vistas a olho nu. A 8ª estrela pleiadiana será o planeta Terra. O planeta Terra está vencendo as luzes, estão iluminando todo o planeta. As trevas terão que ir embora, porque só existe trevas aonde não tem luz. Comandaram as mentes humanas, comandaram nas alimentações, comandaram as mentes nas notícias, nos jornais, nas revistas, nas televisões, nas novelas, nos filmes. Agora eu quero fazer filmes. A minha filha é cineasta e o marido também. Eu fiz 8 filmes com ela em Nova York para ela se formar. Comecei a estudar a física quântica porque eu sabia que o futuro da humanidade não era estar no consultório dentário fazendo aquelas cirurgias que eram muito complicadas, difíceis, davam certo, mas até dar certo era muito estresse para o profissional, para o paciente. Eu fazia cirurgias imensas. Comecei a ter problema nesse dedo, que até ficou torto. O polegar acordava assim. Então eu tinha que ficar 3 meses sem trabalhar, tomando injeções para ele voltar ao normal. Então eu ia para Nova York. E lá eu criava, eu fazia exposições, eu estudava para voltar boa e trabalhar mais. E assim eu consegui que a minha filha se formasse em Nova York. Assim eu consegui estudar depois a física quântica, estudar astronomia, estudar geologia, para saber que aqui é um dos lugares mais seguros do planeta Terra. Aqueles que quiserem ser sponsors desse projeto de uma cidade das artes, de uma cidade da ciência, onde teremos camas médias, onde teremos um belo telescópio maravilhoso para estudarmos as estrelas e para recebermos, tem que ser no alto, para se defender dos tsunamis que possam ser avassaladores. Eu acredito que no Mediterrâneo não terá, porque eu já analisei, já estudei, e essa parte do planeta que se salvará no novo mapa da Terra. E então, eles que são poderosos construíram um bunker debaixo dessa área. Mais uma cidade que seja de ferro a estrutura, fincada nas rochas, de Beausoleil e de Mônaco, ela terá estrutura para suportar qualquer evento da natureza. Ou seja, montanhas rochosas. É para onde as águias vão, para elas arrancarem tudo que é velho, renascer de novo e voarem mais alto. E antes delas voarem mais alto, elas abaixam em homenagem ao Criador. Depois elas voam. As águias foram as únicas que sobreviveram a todos os dilúvios. Foram as águias as únicas, e a vida no fundo dos mares. As águias, elas têm o poder de voar tão alto, que elas ficam lá esperando tudo acabar. Quando o grande evento virá no planeta, as águias estarão lá em cima. E depois, quando tudo acaba, elas voltam e elas procuram as alimentações com as garras, com os bicos, e elas se renovam de 35 a 35 anos. Ou seja, elas são inteligentes, elas não acreditam que elas vão morrer. Ninguém nunca viu o esqueleto de uma águia. As águias se renovam, elas revivem, elas renascem. E baseada nas águias, que é o meu arquétipo já há bastante tempo, que eu troquei o cavalo pelas águias. Às vezes eu pego o cavalo de novo, quando eu tenho que trabalhar muito, cavalgar muito. Mas às vezes na terra, quando eu tenho que olhar de cima do alto, para procurar um local seguro, eu sou águia. E no poder de eu sou de Saint-Germain, eu digo que tudo que eu sonhei na minha vida até hoje parecia impossível e se tornou realidade. Então eu estou acostumada a sonhar e a co-criar com Deus
as minhas realidades. Mas eu, desde criança, eu brinco com as pedras, assim como os meus anjinhos. O meu lindo anjo astronauta, ele tem uma caixa desse tamanho de pedras. E ele falou, vovó, venha que eu vou te mostrar o meu tesouro. E ele talvez seja também Saint Germain, não se sabe. Eu só sei que eles são de outras dimensões, já nasceram de outras dimensões. Eles não são da terceira dimensão. Eles já nasceram, assim como uma sobrinha que eu tenho, a Maia. Ela perdeu a mãe num ataque do coração no Natal de 2019. Novinha, linda, pessoa linda. E a menininha consolava o pai e a avó. Então eu percebi que ela não era dessa dimensão. Quando a gente já nasce numa dimensão mais alta, a morte não significa o fim, significa glória, aleluia, porque foi para um mundo melhor, para dimensões mais altas, aqueles que são do bem. Assim como quando meu pai morreu no Brasil, eu estava na Holanda, eu tive um sonho que ele me gritava. Quando eu cheguei perto dele na rua, eu falei, pai, o que você veio fazer aqui na Holanda? Veio buscar vacas holandesas? Ele saía luzes de dentro dele, fachos, e ele me abraçou, e ele virou um facho que fez assim, e eu senti um encontro com Deus. Os fachos entraram no meu coração, porque o coração tem neurônios também, não é só o cérebro. As pessoas têm que aprender que ensinaram que a gente tem que pensar com a lógica, mas não é certo, a gente tem que pensar com o coração, porque é no coração que mora a nossa alma, e é na glândula pineal que mora o nosso espírito, e só podemos estar conectados com Deus. Não é só com a mente, é com a alma, com o espírito, principalmente. Então, queridos amigos, aqueles que não estão acreditando nas bênçãos da lei de Zara, trata jeito de acreditar para sintonizarem com o bem, para ficarem nas frequências da prosperidade, da igualdade, da justiça, dos sonhos realizados. Porque o computador quântico, quando as pessoas que vão receber montante desses que têm os títulos, eles vão assinar um contrato. O computador quântico, ele analisa a nossa frequência vibracional, por isso que ele é quântico e nós somos quânticos. Se o computador, na frequência nossa, ele perceber que a gente não vai fazer o bem, ele anula o contrato. A importância da física quântica é tão grande, da matemática é tão grande, de saber que nós somos energias e que nós só vibraremos em energias altas para termos prosperidade e saúde, para termos rejuvenescimento das células a cada dia. A cada dia eu penso, eu estou mais nova. Eu não tenho nem mais seguro-saúde há anos, desde que a minha filha se casou. Porque eu pensei, agora eu só preciso de me segurar. Eu me seguro na minha mente, eu me seguro nos conhecimentos que eu estou tendo da física quântica. Eu tenho a maior saúde e quando eu tive, eu não usei e me curei como tinha que ter sido feito todas as pessoas. Mas o medo, a inconsequência, a mentira, a malevolência, a ganância fizeram barbaridades e continuariam fazendo se não fossem seres de outras galáxias que já ganharam a guerra nos céus. Se não fossem eles, nós humanos não estaríamos agora aqui, eu conversando com vocês e explicando que a lei de Zara existe, ela é real. Imagina que o loirão iria assinar, se comprometer se não fosse real. Ele é que fez tudo isso e 209 países se aliaram à nova aliança e 209 países assinaram a lei de Zara. Então, queridos amigos, queridas amigas, acreditar em Deus, acreditar em Saint Germain, é acreditar na lei de Zara, que é a lei divina da justiça na Terra. É uma lei espiritual que Saint Germain que criou.
não foi o loirão, foi Saint-Germain. O loirão está sendo pai físico, porque talvez ele seja a reencarnação de Saint-Germain. Então, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, conhecereis as verdades e elas vos libertarão. Sem conhecimento não tem paz. Aqueles que não têm conhecimento têm medo. Aqueles que não têm conhecimento vão. Aqueles que não têm conhecimento acreditam em qualquer um. Aqueles que estão acostumados a sofrer acreditam naqueles que são do mal e não acreditam nos que são do bem. As pessoas que são do bem estão sofrendo. A pastora Celina já explicou, já fiz vídeo com ela. Ela não mora no Brasil. O Ergon, eu já fiz vídeo mostrando. Ele tem altos conhecimentos. O Luciano César. O Demis Viana, que é um canal maravilhoso. Com ele eu quero fazer muitos filmes, e com Rafael Hungria, que sabe tudo de Ratanabá, que é a nossa riqueza escondida na Amazônia. Alguns países que submergiram nas águas no dilúvio de Noé ou em outro dilúvio, que a Antártida e a Lemúria desapareceram. Ratanabá também foi. Só que Ratanabá poderá emergir agora. Não se sabe ainda o que irá acontecer. Eu tenho um mapa que poderá ser daquela maneira ou não poderá ser. Eu sei que ia ser grande a catástrofe, não será mais, porque os Pleiades, para eles evoluírem na escala de Deus, Deus comanda tudo, mas Ele precisa de todo mundo trabalhando com Ele. Não é só anjos como as pessoas acreditavam. Tem milhões de planetas habitados com várias dimensões de vida, várias diferenças de vida. O nosso planeta Terra tem várias nacionalidades. Por quê? Cada um vieram de planetas diferentes. Uns são metade reptilianos, metade humanos, outros são metade pleiades, metade humanos. São pleiades encarnados. Não são humanos totalmente, são pleiades. Já nasceram estrelas, já nasceram brilhando, já nasceram para brilhar, já nasceram com a mente já quântica e querendo saber mais e mais da física quântica, porque a física das 1001 possibilidades é a física do universo, é a física de Deus. Sem física quântica nada existiria, mas os seres humanos não acreditam naquilo que eles não veem. Eles acreditam no mal, porque o mal está aí a toda hora tentando nos derrubar. Mas esses irão embora do planeta, porque as frequências não combinarão com o planeta de quinta dimensão. Só ficarão no planeta Terra aqueles que se aliarem ao bem e a Deus. Os outros, eles irão dizer adeus ao planeta. Irão para planetas inferiores. Aqueles que são tão maus, fizeram tantas coisas horríveis com as nossas lindas alminhas. Eles estão sendo já, não posso dizer o nome, tem até lista dos nomes já. Mas a gente não pode divulgar, porque nós estamos morando num país que tem aparência de ter duplo comando, mas as luzes já venceram e breve todas as pessoas receberão a justiça, porque Deus deixa até um certo ponto, depois Ele diz basta, aí vem um novo dilúvio que será abrandado, porque muitos se elevaram em consciência, muitos despertaram. Se dependesse de mim, eu despertaria a todos, porque todos os dias eu faço vídeo tentando despertar. Todos os dias eu falo sobre a física quântica. Eu só não fiz quando eu não pude, como agora, que eu estive de cama 22 dias com aquela nova. Estou aqui, viva, sem medo, com saúde, com alegria de saber que as luzes venceram e que breve eu irei tocar violino nos Alpes com Carolina Producento.